Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Arlen Ferreira, sou professor de Geografia e hoje estarei com vocês em mais uma aula de Geografia. Só lembrando a vocês que essa aula está destinada a alunos do 6º e 7º anos do Fundamental 2, também alunos do 1º, 2º, 3º e 4º período do 2º segmento de Educação de Jovens e Adultos, da EJA. Hoje um assunto muito legal que eu queria socializar com vocês é justamente sobre a questão dos biomas e, sobretudo, a vegetação antropizada do território brasileiro. E o que o homem tem feito ao longo dos anos vinculado à vegetação do território brasileiro. Nós vamos olhar as áreas degradadas e, sobretudo, o processo da educação ambiental. Tá bom? Vamos lá? A primeira questão que eu gostaria de contar a vocês, essa informação muito interessante, tem muito a ver no período que eu fazia faculdade, foi assim um dos momentos que marcaram muito a minha história. É uma carta escrita em 1855 de um cacique de Seattle, que hoje é a região do estado de Washington, nos Estados Unidos. Na realidade, o presidente daquele período, que era o presidente Francis Pierce, pediu que os seus líderes do governo se comunicassem a esse cacique porque ele estava interessado nessa tribo. Ele estava interessado nesse território no qual vivia essa tribo. Essa tribo, Suquamish, que era uma tribo indígena. E foi muito interessante que ele ofereceu, na realidade, a amizade do governo, ofereceu dinheiro, ofereceu uma série de benfeitorias em troca de um pedaço de terra, em troca daquelas terras que circundavam esse território indígena. E aí, muito interessante a resposta que o cacique indígena, o cacique Seattle, deu ao presidente dos Estados Unidos. E aí eu fiz questão de trazer para você o que ele falou. Preste atenção. Como pode-se comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal ideia é estranha. Não somos donos da pureza do ar ou do brilho da água. Como pode então comprá-los de nós? Decidimos apenas sobre as coisas do nosso tempo. Toda esta terra é sagrada para o meu povo. Cada folha reluzente, todas as praias de areia, cada véu de neblina das florestas escuras, cada clareira e todos os insetos a zumbir são sagrados nas nossas tradições e na nossa crença e no meu povo. Olha, na realidade, o cacique Seattle deu um exemplo de humanidade. Era assim que eles tratavam a terra, era assim que eles tratavam a natureza. Imagine como comprar a terra. A terra é para o povo, o processo igualitário, cada um tem seu pedacinho de terra. Como nós vamos comprar o ar, comprar o orvalho, comprar a chuva? Nós não somos donos da terra, nós fazemos parte da terra. Essa declaração do cacique de Seattle foi aquela declaração universal que deu uma aula de meio ambiente, de educação ambiental, e ensinou às gerações como tratar a terra. Mas, sobretudo, todos nós sabemos, com a evolução tecnológica, com as grandes revoluções industriais, hoje a lei do mercado é o capitalismo, é o dinheiro, é a moeda, isso tudo na realidade, foi esquecido por esse capitalismo selvagem. Mas nós temos que mudar a nossa relação com a natureza, com o meio ambiente. O meio ambiente, a natureza, é tudo na nossa vida. Nós não conseguimos viver e nem dar um passo sem a natureza. É ela que nos fornece todos os elementos necessários para a nossa sobrevivência. Tá bom? Passando logo adiante, aqui em 22 de abril de 1500, talvez você possa não recordar essa data, mas nos livros, o dia do descobrimento do Brasil. É interessante quando a gente fala do descobrimento do Brasil, porque na realidade o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi colonizado. E muito interessante em relação a isso é dizer que como que você vai descobrir um lugar que já tem pessoas, já tinha os indígenas, já tinha várias e várias tribos, pessoas que habitavam nosso território, terras brasílias. Como que alguém descobriu essa ideia? E quando os portugueses chegam e deparam com essa terra maravilhosa, no primeiro momento eles acharam que era uma ilha de Vera Cruz,
Eles ficaram loucos porque jamais tinha visto uma floresta tão linda e maravilhosa, com peixes coloridos, com a floresta exótica. Era algo fantástico. Isso tudo catalogado na carta de Pedro Vaz de Caminha, depois mandado de volta a Portugal para tomar satisfação ao rei português. Só para contar um pouco da exuberância do território brasileiro antes dos portugueses pisarem aqui. Na realidade, o Brasil foi um país que eles vieram para o processo de exploração. Muito diferente de outras colônias lá do norte, que eles colonizaram para fazer terra para se viver. E o Brasil, na realidade, a ideia era explorar, 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 assim como fizeram com nossas árvores, e aí pau-brasil, nossas árvores, por exemplo, de lei, o mogno, o jatubá, dentre outras madeiras, que era extremamente importante e riquíssima, utilizado lá na Europa. E nossa riqueza mineral, nosso ouro, nosso diamante, toda a nossa riqueza sendo contrabandeada, sendo exportada para pagar a dívida de Portugal com a Inglaterra. Ou seja, nosso Brasil foi praticamente 500 anos saqueado pelos europeus, terra de exploração. E aí toda a discrepância do território brasileiro, porque as terras na realidade nunca foram divididas, portanto não houve a reforma agrária, não é? Nós temos aí hoje um monopólio das terras, pouquíssimas pessoas têm terra, o restante, que é o proletariado, não tem, e aí por conta disso aconteceu o êxodo rural, porque quando vem a Revolução Verde, esse homem, esse camponês é expulso da terra, porque não tem terra, né? E daí um dos movimentos mais fantásticos, que é o MST, que era o movimento sem terra, a sua essência, que era a essência da distribuição da terra, né? Que lutava fortemente contra essa exploração, contra esse modelo que segregou a população brasileira, sobretudo entre ricos e pobres. Vamos caminhar mais um pouquinho. Olha, quando a gente fala na questão do meio ambiente, é muito interessante passar isso de forma bem sutil para o nosso aluno, para que ele possa compreender essencialmente o que é meio ambiente, a importância disso na nossa vida, a importância da preservação, a questão da educação ambiental. O homem sempre adentrou a floresta, ele sempre utilizou as madeiras, ele sempre pescou, ele sempre caçou. Isso foi esse processo natural de sobrevivência. Quando nós nos remetemos à questão do índio, o índio é preguiçoso, o índio é aquilo, você pode ter certeza que o índio só pesca o peixe que ele vai comer e ele só caça a carne que ele vai comer. Ele nunca faz isso demasiadamente porque ele sabe muito bem que ele precisa de reservar ou deixar o patrimônio, sobretudo natural, para gerações futuras, porque senão haveria um extermínio total, tá certo? E nós criamos, devidamente por conta do capitalismo, uma ideia diferenciada sobre o índio brasileiro. Tá bom? Vamos aqui caminhar mais um pouquinho. Olha, só um dado muito interessante. Hoje tem no Brasil aproximadamente 252 etnias, povos indígenas. Nós falamos aproximadamente 180 línguas. O que você está dizendo, professor? Me explica isso direito. O português é nossa língua oficial. Mas depois do português, nós ainda temos 180 línguas diferentes que se falam em território brasileiro. São as línguas indígenas de povos da floresta. Você imagina, em 1500, antes da chegada dos portugueses, nós falávamos aproximadamente 1.200 línguas. Um país extremamente heterogêneo, cosmopolita. Então é sobre essas questões que nós devemos discutir. Nós devemos prestar atenção, não é no que tem, é naquilo que está faltando. Tá certo? Vamos caminhar mais um pouquinho. Olha, eu fiz questão aqui de colocar os biomas brasileiros para a gente falar um pouquinho sobre o processo de devastação. E aqui nós temos aqui a Amazônia, o bioma da Amazônia, o bioma do Cerrado, o bioma da Caatinga, bioma da Mata Atlântica, da floresta que foi mais devastada no Brasil, né? Pegava lá desde do Maranhão e até o Rio Grande do Sul, né? Aquela floresta que margeava o território brasileiro, portanto foi a floresta que mais foram destruída, ou seja, que mais foi destruída pelos portugueses, pelos europeus, porque ela era de embate para a parte litorânea, era a floresta mais fácil, né? E ela era riquíssima, só para vocês terem uma noção, por hectare era muito mais rica, por exemplo, do que o bioma da Amazônia. A floresta atlântica era riquíssima por metro quadrado, muito mais rica, e foi a mais
devastado. Praticamente hoje existe ali em torno, né, pelos dados recentes, em torno de 6 a 7% da floresta original. Só para vocês terem uma noção, nós estamos falando aqui da cidade de Uberaba, Triângulo Mineiro, não é? Minas Gerais. A Mata Atlântica, ou seja, chegava até aqui, inclusive na cidade de Uberaba nós ainda temos núcleos remanescentes da Mata Atlântica. Mata do Ipê, Mata do Carrim e daí por diante. Olha, a Amazônia, né, hoje todo mundo sabe, é a região do território brasileiro que é mais devastada, sobretudo ali na região do Pará, não é? Questão da fronteira agrícola, os madeireiros destruindo, colocando fogo e ampliando o plantio, a criação de gado, a pecuária e daí por diante nossa floresta queimando, sendo destruída e criando essa problemática mundial, porque todo mundo de olho nesse bioma da Amazônia que é fundamental para o mundo, por conta da biodiversidade e das curas que pode ser descoberta a partir do bioma da floresta amazônica. Temos Cerrado, talvez seja o segundo bioma mais importante do Brasil, embora nenhum tenha uma importância maior, todos se interagem, né, naquela questão da teoria Gaia, mas o Cerrado é fantástico, o Cerrado é um bolsão, é ele que recepciona a água e distribui dos lençóis freáticos. As pessoas não sabiam disso. Até começo da década de 80 se colocava fogo no Cerrado porque imaginava que o Cerrado não valia nada. Depois brotava e colocava o gado para pastar. E depois descobriram que o Cerrado é fundamental para a manutenção da vida aqui no território brasileiro. E foi uma das áreas mais devastadas pelo fogo, pelos incêndios, pela criação de gado e daí por diante, né? Depois descobriram que eram as melhores terras do Brasil. O bioma da Caatinga, que foi extremamente devastado, principalmente para as indústrias de base, não é? Para geração de energia, para hidrelétrica e daí por diante. A Mata Atlântica, que todo mundo sabe, não é? Que foi essa primeira floresta que adentrou o território brasileiro e aí a mais destruída, não é? Subsequente, o Pantanal, inclusive o Pantanal agora com a ação do El Ninho, está pegando fogo, né? Porque o Pantanal, a grande parte do território pantanês é cerrado, e aí pegando fogo desordenadamente, não é? E aí também outro bioma extremamente devastado. E depois os Pampas, lá no Rio Grande do Sul, que já é um bioma um pouco ameno por conta da friagem, né? Que você já vai caminhando para o extremo dos trópicos, você tende a vegetação diminuir. Então, o que eu quero dizer para vocês em relação a tudo isso é compreender um pouquinho sobre a questão ambiental e a importância disso tudo na nossa vida. Nós temos que ter consciência do processo de preservação, sermos ativistas nessa questão. Ninguém sobrevive sem a natureza. Depois, rapidamente aqui, passando os itens, os fatores que mais atacam os nossos biomas e o meio ambiente e falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é o processo de colonização, que foi extremamente selvagem no território brasileiro, quando os portugueses vieram, quando os franceses, quando os holandeses, e aí destruindo, saqueando, roubando as nossas riquezas minerais e levando a nossa madeira. Depois as atividades predatórias, não é? Pessoal, olha, eu vejo muitas pessoas daqui de Uberaba, principalmente, vai pescar no Pantanal, chega lá, traz caminhão de peixe. Para que isso? Qual a importância disso? A família não come 3, 4 peixes e acabou. Para que trazer aquilo? Destruindo os rios pantaneiros, para que pescar predatoriamente, demasiadamente? Você está conseguindo compreender o que eu quero dizer em relação a isso? Tudo que a gente faz de maneira predatória acaba. Os rios, o Rio Grande, o Rio Uberaba, o Rio das Águas, o Rio Claro, tinha peixe absurdo, histórias de pessoas que viveram aqui, por exemplo, na década de 50 e 40, era uma abundância. Não tem mais peixe por conta do predatorismo, ou seja, dessas práticas ilegais. Claro, desmatamento, poluição interfere. Agricultura, não é? Que é uma outra questão também, que é esse processo de expansão da agricultura, que veio devastando, destruindo as nossas florestas para expandir esse detalhe. A outra questão é a pecuária, a criação de gado. Hoje, né, o Brasil é um dos grandes exportadores de carne bovina para o mundo, também outro fator, né? O que acontece lá na Amazônia, que é a expansão da fronteira agrícola, criação de gado e daí por diante destruindo os nossos biomas. Depois a mineração, agora nós temos a Brumadinho, né, a barragem de Mariana, daí outros problemas ambientais que vai ser resolvido pela própria dinâmica da natureza daqui milhares de anos.
Então nós temos que ter uma noção e uma consciência muito grande em relação a essa mineração, sobretudo ocasionado pela Vale, né, que é a principal detém a principal patente de mineração aqui no Brasil, tá certo? Claro, né, com outros capitais estrangeiros, porque hoje a questão da globalização, você tem essas truches, que nós fala, né, que são essas empresas multinacionais que têm outras empresas que têm essa aliança. Depois, subsequente à industrialização, vocês sabem muito bem que um processo de industrialização, principalmente quando se deu no Brasil, a partir do começo, da primeira metade do século XX, houve, né, uma invasão industrial, um processo de poluição enorme, não é? Que atacou diretamente também os nossos biomas, né? Subsequente, a expansão da fronteira agrícola, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês, bota fogo para plantar e aí coloca fogo à noite, fala que foi um incêndio natural, coloca fogo para plantar, para fazer uma série de questões, para aumentar as terras, né, para a criação de gado e para o plantio, que é um crime terrível, né? Depois a outra questão foi a Revolução Verde, né? Foi quando, na primeira metade do século XX, com a modernização dos insumos agrícolas, e aí aquilo veio de maneira intensa para o território brasileiro, a questão do agrotóxico, daí tudo surgiu na Revolução Verde, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, que esses países subdesenvolvidos, países de terceiro mundo, no qual era o Brasil, hoje um país emergente, foi, assim, agredido de forma direta. Foi justamente nesse momento que houve o êxodo rural, né? Uma fazenda que abrigava aí, por exemplo, você tinha aí 50, 60 trabalhadores, passou a ter um com a Revolução Verde. Uma máquina faz o serviço de 50, 100, 200 trabalhadores, tá certo? É preciso a gente compreender um pouco dessas questões. A outra questão foi os agrotóxicos, né? Que até hoje é um grande problema ambiental mundial, por isso é muito importante a questão de você estar sempre procurando os alimentos, né? Aquele alimento plantado em lugar que não vai agrotóxico, onde você tem uma adubagem natural, né? Os alimentos orgânicos é extremamente importante para fugir um pouco desse mundo do agrotóxico, né? Que mata os insetos, mas mata também os insetos que é benéfico, ou seja, ele destrói tudo e contamina os alimentos. Portanto, a questão ambiental, ela nos ensina um pouco dessa questão e o que nós devemos fazer sobre essa conscientização e a questão dos alimentos em nossa vida, tá certo? É preciso lavar todos os alimentos, com raríssimas exceções, não tem pulverização de agrotóxicos, tá certo? Inclusive os agrotóxicos foi o grande elemento que fez saltar essa produção, não é? Quer dizer, a produção até então, que tinha uma dificuldade muito grande porque era orgânica, com os agrotóxicos, né, aquilo cresceu demasiadamente, mas causou também essa problemática da poluição. E por fim, na realidade, alterações das condições climáticas. Olha, isso aconteceu por conta da ação antrópica do homem na Terra. Evidentemente, com a poluição, com a emissão com a emissão de dióxido de carbono, monóxido, enxofre, daí por diante, né, com esse aquecimento, influenciou na nossa questão climática. Você tem regiões hoje que não chove mais naquele período, regiões hoje que houve uma discrepância muito grande. E as lavouras sofrem diretamente com essa ação do clima. Os climas, numa aula passada, eu comentei só sobre os climas. O clima é um fator determinante na produção mundial, ele que determina. Porque nós necessitamos da chuva. Ainda não fez nenhum elemento para substituir a água, evidentemente, né? Tá certo? E por fim, na realidade, um conteúdo que expressa a nossa revisão da aula. Nós falamos um pouquinho da questão ambiental, da importância da sociabilização ou da sociabilidade com a natureza, a importância da natureza, os elementos que degradam a natureza, a nossa importância de interação com a natureza, o quanto é importante a nossa conscientização ambiental, plantar uma árvore. Nós temos que estar sempre atento a isso. As pessoas estão sentindo necessidade disso. O nosso mundo frenético, todo mundo querendo dinheiro, 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 esquecendo de viver, esquecendo que a natureza é um fator que precisa ser levado a sério, tá bom? Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Valeu!